pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Tranquilo? Amém, meus irmãos? Estamos aqui mais nesse domingo para começar o nosso culto online, né? Estamos aqui com a nossa equipe de louvor de Três Marias. E eu quero que você abra a sua palavra comigo em Salmos 91. Abre lá, né? Chama a sua família, chama os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Talvez você que mora com os seus pais, chame para estar junto com você, mas nesse culto. Hoje é um culto de Santa Ceia. Ainda nós estamos nesse período de quarentena, né? De restrição por causa do coronavírus. Mas nós estamos aqui para encher a sua casa de fé, de graça, de amor, de poder. Amém? Então chame lá quem está ao seu lado aí, dentro da sua casa, para que nós possamos começar esse culto para adorar o Senhor. Se tiver alguma interferência, o som aí não for muito legal, você vai nos perdoando, porque aqui nós ainda estamos aprendendo a mexer nesses equipamentos, né? Nós não temos tanta habilidade assim, mas a cada domingo nós estamos melhorando mais para levar uma qualidade melhor para vocês. Então, se tiver algum problema, fique em paz, que nós cremos que o Senhor a cada dia vai nos trazer mais experiência e mais sabedoria. Abre lá a sua Bíblia comigo em Salmo 91, no verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha, só nesse primeiro versículo desse salmo, a gente já pode ver o tanto que o Senhor é grande e poderoso sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha, nesse período, nós temos que estar na habitação do Senhor. O que é a habitação do Senhor, pastor? É estar na sua presença. Mesmo você dentro da sua casa, mesmo você ainda de quarentena, em todas essas circunstâncias, tem espaço para o Senhor nesse momento na sua vida. Agora é o momento de você mais estar debaixo das asas do Senhor. E a palavra de Deus ainda diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então é a hora da gente declarar: o Senhor é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha, se você não está tendo muita confiança nas coisas aí de fora, né? Se você não está tendo muita confiança no que se diz, mas no Senhor nós possamos confiar. Nele nós podemos confiar. E a palavra ainda de Deus diz lá no 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Olha, nesse momento, de fato, qual que é a nossa segurança? A sua segurança é no governo? A sua segurança é em algum parente? A sua segurança é em alguma coisa? Não. A nossa segurança é no Senhor. Até esse pessoal de alta autoridade, os médicos que estão aí na linha de frente, os policiais, os caminhoneiros, aqueles que de fato não podem parar, a confiança de todos nós tem que ser no Senhor. Esse mundo não está trazendo nenhuma confiança, nunca trouxe, agora muito menos. Mas eu quero te falar: a confiança da sua casa, da sua família, tem que estar no Senhor. E a palavra de Deus ainda continua dizendo: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia e de noite. Olha só, a palavra de Deus diz, vamos voltar lá no 4: Ele te cobrirá com as suas asas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broco. E o 5 diz: não temerás, não teme espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Aí a palavra de Deus lá no 7, para a gente abrir esse culto cheio de poder e graça: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa praga não vai atingir a sua casa, essa pandemia não vai atingir a sua família.
e alguém que você conhece que possa estar com esse vírus será curado, será restaurado, não vai atingir as suas finanças. Não, mas, pastor, mas eu sei que eu vou ter restrição. Pois é, mas você verá uma maior fartura de prosperidade, coisa que o homem não faz, mas coisa que o Senhor faz. Amém? Feche seus olhos, quero orar sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu casamento. Talvez você não está vendo nenhuma segurança na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, nos seus filhos. Talvez está faltando até coisa para comer na sua casa. Você não está vendo segurança em lugar algum, mas debaixo do Senhor nós teremos a nossa segurança. As verdades na sua casa, na sua família. Vamos declarar essas verdades na sua vida, amém? Sobre que a sua segurança está no Senhor. Mesmo que tudo isso aí possa estar acontecendo, mesmo que as suas finanças, você pode estar aí vendo que de fato alguma coisa está acontecendo, que alguma coisa na sua empresa, no seu trabalho, talvez você possa estar aflito. Você pode estar aflito com a saúde dos seus pais, do seu ente querido, que é mais velho, que é de fato o fator mais de risco. Mas nós queremos orar e declarar que a sua segurança está no Senhor, amém? Senhor, nós oramos e declarando essas verdades. A nossa segurança está no Senhor. Nós cremos, meu Pai, que debaixo das suas asas nós estamos seguros. A tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. De maneira nenhuma nós vamos ser atingidos. Meu Pai, nós não vamos ser atingidos com essa pandemia. Meu Pai, ela está aí, nós sabemos que ela existe, mas nós declaramos a cura, meu Pai, de cada um. Nós declaramos aqueles que estão enfermos serão curados. Ao ouvir esse culto, você será curado, vai ser sarado a sua casa, a sua família. Você será sarado pelo seu corpo completo. As suas finanças serão guardadas, o seu emprego será guardado, o Senhor vai te prosperar de uma maneira grande e poderosa. Por isso que nessa noite nós louvamos o Senhor em nome de Jesus, amém. Louva o Senhor, amém.
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, você que está em casa, estou muito feliz de estar aqui ministrando para você. Quero ministrar a respeito dos dízimos e das ofertas, uma palavra poderosa para o seu coração. Nós não estamos tendo culto, presencial, mas você que gostaria, de ofertar, ou você que dizima, na descrição do vídeo estará a nossa conta para transferência, para depósito. Então, eu creio que é um tempo onde que a gente tem usado os aplicativos, as contas digitais, as inovações, para também oferecer ao Senhor o nosso melhor. Então, ninguém vence, Deus nos dá. Então, você que sinta no seu coração, talvez você não caminha conosco, mas estou sentindo o coração de dar uma oferta, ou de dizimar. Então tá aqui na descrição do vídeo a nossa conta da Videira Três Marias. Você pode aí utilizar para fazer sua transferência, sua oferta, e será poderoso. Pode ter certeza que não faltará nada na sua vida. O Senhor tem o melhor para você. Eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos. Em João 21, do verso 3 em diante, é uma história de Pedro, um discípulo de Jesus. E eu estava falando com Jesus para me dar revelação, porque eu já tive várias revelações dessa palavra, a respeito de amor de Cristo, de transformação da alma, mas de ofertas eu nunca tinha tido ainda, mas o Senhor me deu uma revelação e eu quero compartilhar aqui com você. Eu creio que você vai ser imensamente abençoado, amém? Olha o que a palavra fala, em João 21, versículo 13. Disse Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Eu quero que você frise comigo. Naquela noite, Pedro saindo para pescar, a noite toda, ele não pegou nada. Versículo 4. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, não tendes nada de comer? Responderam os discípulos: não. Versículo 6, e o último. Disse Jesus:
lança a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar pela grande quantidade de peixes. Aleluia. Poderosa essa palavra. E eu queria compartilhar com você 2 tópicos. E o primeiro é: não perca o seu sono por nada. Jesus se apresentará ao romper da manhã. Né? A passagem que nós lemos aqui relata uma noite intensa de uma pescaria por aqueles discípulos. Eles estavam buscando algo, né, nas suas necessidades seculares, algo físico. Eles estavam procurando alimento. Então eles saíram para pescar, e a palavra conta que eles pescaram a noite toda, mas eles não pegaram nada, né? E eu conversando com Jesus, e Jesus me perguntou: Wellington, quantos têm perdido noites de sono? Eu falei: realmente, Jesus, nessa situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão aflitas, buscando por necessidade, trabalhando a noite toda, ou ficando ansiosas a noite toda, mas isso não convém de nada. Como Pedro estava ali, né, pescando e buscando algo, uma necessidade física, né, para estar se alimentando. Ele estava pescando para ter um alimento. Então ele pescou a noite toda, mas não pegou nada. Quantas vezes isso tem acontecido conosco? Talvez você está aí na sua casa, talvez você não tenha dormido, talvez você não dormiu essa noite. Mas eu quero te falar que ao romper da manhã, Jesus ele se apresenta e o milagre acontece. Então, se você tem perdido noites de sono, de ansiedade, talvez a questão financeira tenha te preocupado, talvez os boletos tenham te preocupado, as contas tenham te preocupado, e talvez você tenha perdido o sono por isso, como Pedro perdeu a noite toda ali pescando. Mas eu quero te falar, Jesus ele vai se apresentar para você, e todas as suas necessidades vão ser surpreendidas. Pedro, no romper da manhã, ele não pegou somente um peixe, mas a palavra fala que eles já não conseguiam mais puxar a rede. Talvez você está passando, né, uma parte da sua vida, a maior dificuldade que você já tem passado, mas a colheita vai ser maior ainda. Talvez você não tenha recurso para comer amanhã, mas pode ter certeza, Jesus vai te surpreender com o sobrenatural. Você vai ter para abençoar. E é essa a palavra de Deus para a sua vida. Não perca o seu sono por nada. Jesus vai se apresentar no romper da manhã. Não perca o seu sono por nada, nem pelas as notícias que o mundo tem falado hoje. As mensagens no WhatsApp, os stories no Instagram. Não perca essas má notícias, não. Confie em que Jesus vai se apresentar para você. E talvez essa noite toda de sono que você tem perdido, Jesus vai te surpreender em graça, em bondade, em favor. E o segundo tópico e último é: escute a voz da provisão. No versículo 3, quando Jesus se apresenta para Pedro, para os discípulos, ele fala: vocês não pegaram nada? E eles responderam não. Mas Jesus dá uma direção, Jesus lança uma palavra. O que é que Jesus fala? Lança a rede do lado direito do barco. E eles decidiram a ouvir a voz de Jesus. Então eles lançaram a rede do lado direito do barco e foram surpreendidos pelo Senhor. A palavra fala, e repito, eles não conseguiram mais puxar a rede pela grande quantidade de peixes que ali havia. Então, talvez, eu não sei se você tem ouvido a voz de Jesus nesses dias. É complicado a questão financeira. Um pai de família tem crianças para cuidar, né? Tem a escola para pagar, tem a TV, o celular, a conta de água, a conta de luz e diversas outras contas. E talvez você está preocupado e ouvindo outras vozes, que você vai ficar sem serviço, que o governo vai parar, ou que as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Mas nessa tarde, nessa noite, eu quero dizer para você: ouça somente a voz de Jesus. E eu gostaria de ler mais um versículo em João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha para você ver que incrível. Nós, filhos de Deus, amados pelo Senhor, favorecidos pelo Senhor, Ele conhece a nossa voz e nos chama
e nós sabemos que é Jesus e Ele também nos conhece. Isso é incrível. Isso é abundante graça na sua vida. Deixa eu te falar, no meio dessas circunstâncias, você não está sozinho, né? Jesus, Ele é contigo, Ele está com você. Eu não sei se você, né, tem passado por alguma dificuldade, não sei, eu não conheço você, mas tenha certeza, Jesus, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Eu quero te falar mais uma coisa, Jesus, Ele te ama muito e Ele está de braços abertos para te receber. Você é muito amado, você é extremamente favorecido por Ele. E profetizo que não faltará nada na sua vida, não faltará o recurso, não faltará o emprego, mas pelo contrário, nós vamos prosperar no meio dessas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Creia e confesse a palavra do Senhor. Eu vou estar depositando no gasofilácio, a minha oferta, o meu dízimo. Mas você que está aí, do outro lado aí desse vídeo, o link, da nossa conta está aí embaixo, a descrição da nossa conta está aí embaixo. Seja um contribuinte da obra de Deus, seja um participante da obra de Deus, dizime e oferte. Como eu disse, ninguém vence o Senhor no dar, e o Senhor surpreenderá você ainda mais. Mesmo em casa, vamos orar por as nossas finanças, pela prosperidade, pela nossa saúde. Eu creio que o Senhor nos surpreenderá ainda esses dias. Isso é uma estação e vai passar. Tudo passa, Como diz aqui, à noite Ele não pescou nada, mas de dia vem Jesus e muda tudo. Jesus vai mudar a realidade da sua vida. Jesus vai mudar a realidade do Brasil. Creia nisso, confesse. O Senhor está no controle de todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esses irmãos. Deus, por essas vidas. Deus, que estão escutando essa palavra, Deus, agora. Deus, vai de encontro a eles, Pai, que nós possamos entender, Pai, o privilégio que é ofertar na casa do Senhor, o privilégio que é dizimar na casa do Senhor. Pai, que eles possam desfrutar da abundante chuva do Senhor esse ano. Pai, como o Senhor mudou aquela situação de Pedro no romper da manhã. Pai, muda a situação do Brasil, muda a situação das nossas famílias. Deus, nós queremos ver o milagre do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque a sua graça nos alcançou. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Obrigado, muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, Estamos aqui mais um dia, mais um domingo cheio do favor, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa casa, com a nossa família. E eu creio que você aí que está na sua casa, com a sua família, nada vai faltar, amém? Estamos nesse período de jejum e oração ainda. Nós como igreja, nós estamos jejuando e orando, pelos nossos alvos, pela sua casa, pela sua família e por todas essas circunstâncias que nós estamos passando. Nós estamos no nosso 21 dias de jejum e oração debaixo das suas asas. Estamos compartilhando o livro do nosso pastor Aloísio e ele tem uma live todos os dias lá, aí é lá pelo Instagram. Nós já estamos no 6º dia, do nosso jejum e nós estamos orando pela sua casa, pela sua família, nos manda mensagem, olha pastor, ora por mim, manda o alvo para nós, fala assim, eu estou querendo que o Senhor a cada dia acrescenta isso na minha casa. Faz a sua lista de oração, meu irmão, faz a sua lista, você que está me vendo, faz a sua lista de oração e coloca a sua família, coloca o seu casamento, coloca a sua casa, coloca os seus filhos diante disso, coloca todo o seu envolvimento, a sua empresa, o seu trabalho, coloca tudo que você está envolvido diante disso, amém? Então nós estamos nesse período de jejum e oração e nós estamos muito alegres, pelo que o Senhor está fazendo. Olha, eu estou vendo Deus restaurando vidas e lares de muitas pessoas. Eu estou vendo Deus nesse momento trazendo circunstâncias grandes e poderosas na vida de muitos. E esse jejum, e essas orações que nós estamos fazendo, eu creio que quando passar esse período de pandemia, quando nós pudermos nos congregar de novo, eu creio que vai ter muita glória, poder, milagre,
né? Vai ter maravilhas. Olha, irmãos, eu te falo uma coisa, quando o mover de Deus está para se levantar, um mover paralelo do diabo também se levanta, né? Eu estou te falando isso com muita propriedade, porque o diabo está tentando parar você, o diabo está tentando parar a igreja, né, para não se reunir, porque estar reunido, né, é a melhor forma de potencializar a presença do Espírito. Olha, quando a gente se reúne, há poder e milagres. Nesse momento que nós não estamos nos reunidos no prédio, você que está com a sua família, com sua casa, se reúne aí, faça desse lugar a igreja do Senhor. Nós somos a igreja, mas faça desse lugar a comunhão do Senhor. Nós estamos também hoje no nosso, lá no nosso culto de ceia, né? Nós estamos aqui, então você que está aí na sua casa hoje à noite, prepare um vinho e um pão. Se você não tiver um vinho aí, prepare um suco de uva, né? Pode ser, nós vamos simbolizar o sangue de Cristo. Prepare aí para você ceiar com a sua família, amém? Para você ceiar com dentro do seu casamento, com os seus irmãos, com o seu filho. Prepare isso aí para você ter essa ceia conosco nessa noite, amém? Então esses são os nossos recados para os irmãos e todas as nossas informações que os irmãos quiserem, vai estar no nosso Instagram, né? Os irmãos lá da mídia vai estar colocando na descrição do vídeo o Instagram da igreja, e tudo que você precisar também vai ter o meu WhatsApp, o WhatsApp nosso, para você entrar em contato. Eu tenho recebido muita mensagem de muitas pessoas que nós estamos colocando em oração, amém? Nesse período, né, que nós estamos, irmãos, nós estamos falando de fases da guerra. O Caio vai até colocar o tema aí, fases da guerra. Nós falamos no domingo passado sobre o primeiro princípio de fases de uma guerra. Eu te falei que nós estamos, irmãos, envolvidos numa guerra. Por quê? Porque o mundo natural está conectado com o mundo espiritual. De fato, estamos em guerra. Por isso que a Bíblia fala conosco que o mundo jaz do maligno. Por quê, pastor? Porque esse mundo, ele é dominado pelo diabo. Esse mundo está sobre a opressão do diabo. Mas nós, filhos de Deus, nós estamos dentro de um lugar que não é nosso. Nós estamos aqui dentro do mundo, sendo oprimido pelo diabo para trazer a luz de Deus. E nós temos falado que o que está acontecendo aí, o que está acontecendo nessa circunstância dessa pandemia, não é algo apenas natural. Sim, envolve algo espiritual. É algo que está envolvendo o espiritual das pessoas. Por que eu estou te falando isso, que está envolvendo o espiritual? Porque é algo muito sério. É algo que está envolvendo, está mexendo com o seu natural, mas também está mexendo com o seu psicológico. Está mexendo com o seu espírito, está mexendo com sua alma. Então está mexendo com todas as partes do ser humano. Está mexendo com o seu corpo, alma e espírito. Então isso envolve o mundo espiritual na nossa vida. E nós estamos em guerra. Guerra tanto com a saúde, com a economia, mas guerra no mundo espiritual. Para que essa praga que não foi enviada por Deus seja dizimada do nosso meio, da sua casa, da sua família, do mundo. Então, isso que nós estamos passando não é só exclusivo do Brasil. É algo que envolve o mundo inteiro. É algo que envolve todo o planeta, né? Por isso que também é um maior sinal de que é algo espiritual. Porque envolve não só também a gente, está envolvendo-se o mundo inteiro, né? E nós falamos que nós estamos debaixo de uma guerra. Olha só, por que você fala que o mundo jaz do maligno? Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 João 5,19, né? 1 João 5,19, a palavra do Senhor diz: sabendo que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então nós estamos sabendo que de fato nós somos de Deus, mas o mundo está na opressão do diabo. E eu quero te falar isso, né?
Nós falamos isso no domingo passado, que essa fase dessa guerra, que nós temos uma fase para vencer a guerra. Toda guerra ela tem fases para ser feitas, passadas, concluídas. E a primeira fase que nós falamos no domingo passado é a fase psicológica, é a fase da sua mente, é a fase do ataque do diabo na sua mente, é a fase aonde que qualquer exército vai tentar te persuadir naquilo que eles acreditam, naquilo que eles acham que é verdade, naquilo que eles querem que você, que está do outro lado, combatendo esse inimigo, tenha medo, você possa se excluir. Olha, ficar em casa não é sinônimo de exclusão. Eu quero te falar isso muito nessa noite. Não é sinal de você ficar excluído, de você não ser aberto a receber uma mensagem, de você não ser aberto a ouvir de Deus, de ser aberto para ser acompanhado e cuidado. Você, meu irmão, que está em casa e está se excluindo da igreja, olha, você está numa fase muito errada da sua vida. Por quê? Porque é agora que nós precisamos do corpo de Cristo. Não porque eu estou em casa com a minha esposa, quer dizer que a igreja, ela não está comigo. Eu não tenho que ter contato nenhum com a igreja, não. Talvez nós não estamos tendo contato físico por causa dessa quarentena, por causa de passar-se o Covid-19. Talvez nós não temos contato de um com o outro, na mão de um com o outro, mas nós possamos ter contato com outras ferramentas, inclusive essa que eu estou falando com você. É um contato, talvez não é um contato corporal, mas é um contato da palavra. Então, muitas das vezes, você que é líder de célula, você que é anfitrião de uma célula, você que é um membro de uma igreja, é um membro de uma célula, quando você faz disso um argumento de excluir a sua vida a Deus, olha, é uma influência maligna na sua vida. Quero te falar que nós estamos nesse período e tem muitas pessoas que estão se excluindo das coisas de Deus. Agora não é hora de se excluir, é hora de você ser incluso, da gente incluir você no reino de Cristo. Porque esses sinais são os maiores sinais da volta de Jesus. É o maior sinal de que o próprio Senhor está próximo. É o maior sinal de que de fato nós dependemos inteiramente de Deus. O que está acontecendo hoje no mundo é o maior sinal de que ninguém tem controle de nada na nossa vida a não ser o Senhor. Você não controla a sua saúde, você não controla a sua vida financeira, você não controla nem o lugar que você mora. Por quê? Porque nós hoje estamos sendo colocados de ficar de quarentena, você não pode estar trabalhando, nem muito menos estar visitando alguns parentes seus. Você não pode ficar viajando, você não pode ficar fazendo nada. Isso é o maior sinal de que nós não temos o controle de nada. Nós só temos o controle que está em Cristo. Cristo que controla a nossa vida. É Ele que nos controla. Por isso que está nas mãos dEle é a mão da liberdade. Está nas mãos do mundo é a mão da escravidão. Eu estou te falando isso nessa noite com muito amor e carinho. Não exclui a sua família, a sua casa de ouvir o Senhor, de estar na presença do Senhor. Porque isso é uma maior arma do diabo para destruir a sua vida. Mas nós estamos falando, né, nessas fases da guerra. O Caio vai colocar a imagem ali para nós. Você vai ver aqui do tema que nós estamos falando. Que nós falamos no domingo passado sobre isso. Que a primeira fase que o diabo traz, a primeira coisa numa guerra que nós temos que lutar contra o inimigo, que o nosso inimigo hoje é o diabo. A primeira fase é a psicológica, é a mente. É a fase de confundir a sua mente, de arrancar a sua identidade. É a fase com que o diabo te traz dúvidas daquilo que você é em Deus, te traz dúvida daquilo que você tem no Senhor, te traz dúvida até onde você vai, aonde você não vai, como você tem as pessoas que estão ao seu redor. O diabo ele usa esse momento para tentar persuadir você a sair fora do propósito, a desanimar, a ficar com medo, a retrair, a ficar depressivo,
Porque quando a gente fica mais excluso, quando a gente fica mais em casa, quando a gente fica mais preso, a tendência é de uma depressão, a tendência é de gerar umas doenças psicológicas, e lá na frente essas doenças vai virar uma doença natural. Pessoas vão adquirir doenças provenientes da mente, e eu quero combater isso nessa noite com você. Nós falamos que essa é a primeira arma de um ataque dentro de uma guerra. É persuadir você naquilo que eles acreditam, que você não vai dar conta, que você não vai sair dessa, que a sua família vai morrer toda por causa desse vírus. Se não morrer, você vai quebrar toda a sua empresa, você vai perder o seu emprego, você vai até passar fome. Essas são as palavras do diabo. Essas são as coisas do diabo. Ah, mas pastor, mas é o que está em evidência. Pois é, por isso que nós cremos pela fé. A fé, irmãos, é o maior sinal de que não é envolvimento do homem nas coisas. A fé é inteiramente envolvimento do Senhor. Amém? Tá dando um probleminha no som, Caio? Caio, só um momento. Ei, som, ligou? Ah não, voltou. Deu um probleminha aqui, mas nós estamos aí, amém? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua casa. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui nesse período, meu Pai, de quarentena, recluso, mas os irmãos que estão aí me assistindo, aqueles que estão visitando o nosso site, aqueles que estão visitando esse culto, né? Eu declaro que eles sairão curados, sairão sarados, nenhuma praga, nenhum mal sucederá à sua casa, à sua família. Por isso, como igreja, nós declaramos, meu Pai, a restauração completa da mente. E nós cremos que o Senhor dará, meu Pai, algo sobrenatural. O Brasil sairá dessa crise, o mundo sairá dessa crise de saúde. E nós, meu Pai, veremos o favor do Senhor de maneira grande e poderosa em nome de Jesus. Amém? Então, nesse período que nós estamos falando disso, né? Você sabe qual que é a finalidade de uma guerra? Você sabe qual que é aquilo que é crucial dentro de uma guerra? A guerra, irmãos, ela é para impor supremacia ou salvaguardar interesses naturais ou ideológicos. Então, toda vez que nós estamos envolvidos numa guerra, é para impor uma supremacia. O que é isso? É para impor quem é maior. Tendo uma coisa, nós estamos numa guerra. Nós estamos combatendo algo no natural, mas também nós vamos combater algo no espiritual. Mas nós temos que entender que dentro dessa guerra, um lado ou outro tem que ser superior. Uma guerra é para colocar e para impor supremacias. Em vários contextos. Uns vão para o lado ideológico, outros vão pelo lado material. Nós estamos numa guerra pelo lado espiritual. E eu quero te falar nessa noite. Essa guerra, nós temos que impor o nosso lado. Você tem que impor o seu lado, a sua casa, a sua família. Porque senão, tudo que chega para você diante desse vírus, tudo que chega para você diante dessas notícias, vai te colocar mais para baixo. E você será suscetível ao ataque do diabo. Você se renderá por causa de palavras e coisas que estão sendo lançadas na sua vida. Mas não, nós estamos aqui para impor em você uma supremacia de Deus. Para impor em você que o Senhor é maior em meio a essa circunstância. Agora é a hora da gente mais buscar a Deus. É a hora de você mais clamar o nome do Senhor. Por quê? Porque está em jogo a sua casa, a sua família, está em jogo o seu trabalho, está em jogo a sua vida espiritual envolvida nesse negócio. Por isso que nós não fazemos de maneira simplesmente natural as coisas. Nós estamos aqui, irmãos, obedecendo todo o preceito das autoridades. Eu estou aqui no prédio com alguns irmãos, você viu que a equipe está aqui, mas ali tem álcool em gel, tem um banheiro aqui que eles possam lavar as mãos. Então nós estamos aqui com maior guardar, né? Os irmãos, cada um está um mais afastado do outro, que está me vendo aqui, que são poucos. Por isso que eu estou te falando, nós estamos obedecendo o natural.
obedecendo o que as nossas autoridades estão falando. A igreja, ela não está passando por cima das autoridades nenhuma delegada por Deus na terra. Mas nós temos uma autoridade maior, que é a espiritual. Essa aí, o natural não fala ao nosso respeito. Nós que somos constituídos por Deus para ser uma autoridade espiritual na sua vida, na sua casa, nós como pastores, nós que somos constituídos por Deus, essa é a nossa voz maior. E eu quero te falar algo, nós vamos combater essa luta, não com carne e nem sangue, mas sim com o Senhor, com a palavra de Deus. Por isso que eu estou te falando que a primeira fase de uma guerra é a psicológica. A segunda fase que você tem que entender na sua vida, de a fase de uma guerra, são as vozes. Em uma guerra se ouve muita coisa. Em uma guerra tem muito barulho. Em uma guerra tem muita coisa que se comentam, se falam. Em uma guerra tem muita estratégia. Em uma guerra tem muito barulho. Tem muita coisa, tem barulho de carro, caminhão, de avião, de tiro, de bala. Eu estou falando de uma guerra natural, entre uma guerra armada. Tem muito esse barulho. As guerras virtuais tem muito esse barulho na internet. Tem muito esse barulho em uma coisa ou outra. Então nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E eu quero te falar algo. Entender qual é a voz nessa guerra vai determinar qual será a nossa vitória nesse negócio. Então se ouve-se muitas vozes, ouve-se muitas coisas. E essa segunda fase da guerra, você tem que entender que nós temos uma voz só, que é a do Senhor. Nós temos uma voz só, que é a de Cristo. Imagina você que está envolvido numa guerra, vamos lá, pela guerra natural, armada, e você tem um comandante. Você tem um cara acima de você que te delega mensagens, que te delega uma voz. Olha, você vai ser esse aqui, você vai ser o atirador de elite e você vai ficar resguardado para atacar aquela área. Mas imagina o outro do lado falar assim: não, o comandante está errado, eu acho que não é melhor assim não, eu acho melhor a gente ir para aquele lado. Aí o outro fala: não, mas nós temos que obedecer ele, porque ele foi colocado e nós temos que ir para o lado que ele está falando. Aí o outro fala: não, eu acho que nós temos que ir para o norte. O outro: não, eu acho que nós temos que ir para o sul. Você acha que uma equipe desse jeito vai vencer alguma coisa? Escutando muitas vozes? Não, só há uma voz. Entre uma hierarquia, entre um comando, tem vozes maiores. Tem vozes que são aquelas que saem da nossa alçada. São as vozes que nós temos que conduzir. Se eu, que sou um soldado, quiser automaticamente, pela minha mente, querer seguir o meu instinto, querer seguir o que eu tenho e a minha equipe ir para o outro lado, consequentemente, sozinho eu não vou vencer uma guerra. Guerra nós vencemos juntos. Se nós como igreja, nós estamos orando e jejuando, você deveria também orar e jejuar. Você deveria estar conosco nesse período de oração e jejum. Né? Eu até recebi uma mensagem que hoje, dia 5, né, por dia 5, por dia 6, é o jejum nacional de todos os cristãos do Brasil. Amém, isso é bom. Isso é bom, se unir, tanto qualquer outra denominação, ao prol de Cristo, ao prol do Senhor fazer algo na nossa nação. Isso é louvado ao Senhor. Que as outras igrejas, tanto Assembleia, Quadrangular, Presbiteriana, Batista, Pentecostais, toda a classe evangélica, toda a denominação videira, estejamos reunidos orando. Não reunidos dentro do prédio, mas cada um no seu lugar, mas no mesmo tempo, declarando no mundo espiritual que há um comando nessa terra, que há um comando no Brasil. Deixa eu te falar, o nosso comando é Cristo. Nós determinamos. Isso é algo muito sério. Nós aqui na terra, nós declaramos, nós determinamos. Então nós temos um comando. Qual que é a voz que vocês têm ouvido aí na sua casa? Muitas vezes você tem ouvido muitas vozes. Você tem ouvido muita coisa. E você tem ficado sem saber qual é a direção. Você tem ficado sem saber o que é o certo, o que é o errado.
Você tem ficado sem saber, será que se liberar não é o certo? Não, eu tenho que ficar, porque senão a pandemia pega. O que é o certo agora? Talvez você não sabe o que é o certo e o que é o errado. Qual lado você vai seguir? Qual que você vai se adaptar? Mas eu quero te falar uma coisa. O lado mais certo é o de Cristo, é o do Senhor. O lado é você escutar a voz de Deus, o que Ele tem para sua casa e para sua família. Não deixe que essas notícias que estão aí interfira na sua vida espiritual. Interfira dentro de você. Se você ouvir muita coisa de morte, você vai morrer. Se você ouvir muita coisa em vida, você viverá. Isso é o maior sinal daquilo que a gente acompanha e caminha. Se você fica se alimentando de que a sua empresa vai quebrar, eu quero te falar com sinceridade, você vai quebrar. Mas se você se alimenta, mesmo tendo essas circunstâncias da nossa economia, ter problema, muita empresa passar por restrição, ou até a empresa ter que fechar as portas, olha, eu vou te falar uma coisa, eu quero declarar uma palavra na sua vida, você vai prosperar. Na hora que essa pandemia passar, veremos prosperidade sobrenatural sobre a sua vida. Mesmo que você nesse momento não esteja vendo. Quando essa crise passar, nós veremos muitas pessoas curadas. Muitas pessoas saradas com esse vírus. Mesmo que você não veja. Mesmo que as notícias não te tragam isso. Eu quero te falar pela palavra espiritual. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando do seu casamento. Em Mateus 6, 24, a palavra de Deus diz o seguinte, abre lá Mateus 6, 24. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus 6, 24, a palavra de Deus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se declarar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra ela é algo muito sério na nossa vida. A palavra de Deus fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon refere-se ao dinheiro, a um Deus do dinheiro. Mas, automaticamente, esse Deus aqui, ele é maligno. Não é um Deus com D maiúsculo. É um Deus que é o envolvimento do diabo. Esse Deus aqui que aí fala, a Mamon, que é um outro tipo de Deus, né? Ele é um Deus do diabo. Ele é o diabo que de fato, em nós, produz algo ao dinheiro. O dinheiro, ele tem um poder de um Deus, de comandar a nossa vida, de tentar desvincular o nosso ser. Então, tem pessoas que, por causa do dinheiro, de fato, ela deixa ser comandada a sua vida, seus relacionamentos. As pessoas são comandadas pelo dinheiro. Ah, pastor, nós não precisamos de dinheiro? Precisa sim, você precisa de recurso. Eu preciso, a igreja precisa de recurso. Mas de hipótese alguma, nós somos guiados pelo nosso dinheiro. Se fosse guiado pelo dinheiro, se nós aqui fôssemos guiados pelo dinheiro, nós não estaríamos aqui fazendo culto para transmitir. Por quê? Porque nós não estamos entrando recurso aqui, você não está colocando o seu recurso aqui. Então nós não somos guiados pelo dinheiro, por mais de tudo que nós precisamos do dinheiro. Eu quero te falar algo muito sério, o dinheiro ele não nos domina, nós que dominamos ele. É isso aqui que está falando. Aqueles que servem a Mamon, a um Deus, ao diabo, aqueles que servem ao dinheiro, que se torna Deus na sua vida, ele é guiado por ele. Se você não tem serviço aqui, você automaticamente, por uma proposta maior, você vai para outro lugar. Se você não abre uma porta ali, talvez por uma proposta maior, você vai para outro lugar. Muitas vezes não é Deus que pode estar te falando, é o próprio diabo. Então tem muitos que são guiados por isso aqui. E eu quero te falar algo. O dinheiro, nós não temos que servir a ele. Ele que tem que nos servir. O dinheiro, ele tem que servir a você. Né? Então, aonde o Senhor nos coloca a maior prosperidade. Por que eu te falo isso? Porque muitas pessoas enganam e acham que ganhar mais dinheiro é sinônimo de ser mais próspero. Não é.
ganhar muito dinheiro é sinônimo que a pessoa que é rica, ela é mais próspera. Não. Conheço muita gente que tem muito dinheiro e não vive prosperidade. Conheço pessoas que têm pouco dinheiro e vivem uma prosperidade muito grande. Mas conheço pessoas também com pouco que não vivem e pessoas com muito que soube lidar com o dinheiro. É isso que eu estou tentando te falar nessa noite. Então, esse mamon aqui é o diabo. É um Deus. A palavra fala, olha, não podeis servir a Deus e ao diabo. Então, não tem como você servir a dois deuses. Não tem como você ficar ouvindo duas vozes. Ou você na sua casa, com a sua família, aí, estabelece que a voz que vocês vão escutar é a de Deus, ou não vai ter como você escutar a voz de Deus e ficar escutando outras vozes. Deus não se mistura a esse negócio. Numa guerra não se existe 30, 40, 50 vozes. Tem um comando. Para se vencer uma guerra, tem-se um comando. E esse comando ele é direcionado pelo aquele que está na mais alta autoridade. É isso que eu estou querendo te falar nessa noite. Que isso é algo espiritual. Isso é algo que se envolve a sua vida. Tem um comando na sua casa. Sua casa está sendo envolvida por um comando, não por muitas vozes. E você tem que tentar entender isso. Olha, o significado da palavra servir, que fala não podeis servir a Deus e a mamon, servir significa guiar, orientar, ouvir de alguém e executar. Então, toda vez que eu estou servindo algo, é porque eu estou sendo orientado. Toda vez que eu estou indo para um caminho, quer dizer que eu ouvi uma orientação de alguém. Ninguém faz nada sem ouvir de ninguém. Então, se você está indo por um caminho que não é o que o Senhor está falando, é porque você está ouvindo de alguma coisa, de alguém, de alguma rede. Você está alimentando de alguma situação. Se você está alimentando que você vai morrer, que você vai quebrar, que você não vai prosperar, é porque você tem que identificar qual é a voz que está falando dentro de você. Qual que é a rede social que está te alimentando, qual que é a TV que está te alimentando, qual que é o lugar que você está comendo. Olha, todos nós temos que ter informação em tudo. Eu tenho que ter informação sobre o coronavírus, eu tenho que ter informação sobre a economia, eu tenho que ter informação sobre o meu prefeito na minha cidade, quais são os decretos dele, eu tenho que ter informação sobre o comércio, porque eu sou comerciante, eu tenho que ter informação sobre a igreja, porque eu estou à frente da igreja. Nós temos que saber todas as informações possíveis nesse período, que é crucial. A gente saber o que está acontecendo, mas eu não deixo que essas informações, aonde está vindo, me domine. É isso que eu quero te falar nessa noite. Muitas vezes, se você está tendo mais pensamento de morte, de destruição, é porque o que você está alimentando está te abastecendo disso. O lugar que você está comendo está te abastecendo disso. Interessante, eu vi uma pesquisa que saiu agora, 70% da população não olha, não checa as informações nos sites oficiais. Interessante isso. Então quer dizer que 70% de toda a população brasileira, ao receber uma mensagem, não checa. Ao receber um vídeo, ao receber algo, não checa se aquilo ali veio de um site oficial de alguma autoridade. Veio talvez de uma autoridade do seu estado, da sua cidade, da sua presidência, alguma coisa, você não checa. E muitas vezes você ouve, vê aquilo e você se alimenta daquilo. Eu quero te falar, muitas vozes vão chegar na sua vida, mas determina qual ela que vai fazer efeito. Determina qual ela que você vai escutar. Olha, muita coisa pode chegar em mim, mas eu determino o que é que eu quero escutar. Eu determino o que é que eu quero fazer. Então, muitas vezes você pode estar aí depressivo, você pode estar aí destruído, você pode estar tendo seu casamento nesse momento sendo destruído, porque vocês escutam muitas vozes. E a voz que está te falando é que o negócio não vai avançar, que só vai piorar, que o trem não mostra que vai parar tudo, que já está parando é tudo, que não vai avançar mais, que você vai quebrar. Olha, eu determinei algo na minha vida.
Muito sério. Eu estou com a minha loja fechada. Eu sou um pastor, mas eu sou empreendedor. Eu tenho uma loja. Eu estou com a minha loja fechada. Mas eu decidi escutar a voz de Deus nos meus empreendimentos. Eu decidi escutar a voz de Deus no meu trabalho, na minha casa. Eu sei que eu vou prosperar muito. Mas se esse tempo é o tempo para me ficar com porta fechada, amém, Senhor. Eu vou ficar, porque eu sei que quem cuida de mim é o Senhor. Mas eu estou quebrando. Que eu não estou vendendo. Pois é, mas se você crê que o Senhor vai cuidar da sua vida, ao sair dessa, Deus pode colocar numa prosperidade que você, antes da pandemia, você não tinha. Eu estou crendo nisso. Eu estou crendo que Deus vai me colocar, eu já estou nela, eu vou ver milagres sobrenaturais de Deus. E você também tem que ver isso. Por que eu estou assim? É porque eu estou escutando a voz do Senhor na minha vida. A voz daqueles que falam, olha, nós vamos avançar. Essa praga vai sair da nossa terra, da nossa casa. Essa praga vai sair do nosso país, do mundo. E nós vamos prosperar. Amém? Então não tem como você servir, ouvir várias vozes. Numa guerra, você tem que saber qual é a voz de comando. Não qual que é a melhor ou qual que é a pior. Tem uma que é de comando. Qual que é? A que o Senhor colocou na nossa vida. Olha só, para os irmãos terem ideia. Se você puder abrir comigo em Romanos 10, 17. Olha só, irmãos. Muitas vezes o diabo ganha vantagem na nossa vida porque nós ouvimos muito, mas não ouvimos o certo. Então tem muitos que conseguem, né, ouvir demais, comer demais, mas não ouvem o certo. Só para os irmãos terem ideia, comer muito não é sinônimo de uma boa saúde, mas se alimentar certo. Então nem todos que comem muito têm uma boa saúde, mas aquele que se alimenta certo vai ter uma boa saúde. Isso é algo espiritual. Comer demais de tudo qualquer canto, todas as informações que chegar a você comer, você vai dar uma má digestão espiritual. Você vai ter problema. Você vai ter problema de identidade em Cristo. Você vai ter problema de identidade no Senhor, em sua vida. Você vai ter problema com sua fé. Você vai ter problema com crer. E eu quero te falar, come de um lugar só. Come do Senhor. Ele que é o alimento certo para nós, para a sua vida. Só para os irmãos terem ideia, lá em Romanos 10, 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu quero te falar, uma fé correta vai produzir um comportamento correto. Então, se muitas vezes nós estamos sendo guiados por uma voz e está te produzindo um comportamento errado, é porque aquela voz não procede da fé certa. Se eu estou aqui e eu estou tendo um comportamento que não condiz com aquilo que o Senhor libera, é porque eu não estou tendo a fé correta. Toda fé correta produz um comportamento correto. Nesse momento mais difícil da nossa vida, do mundo, do Brasil, na sua casa, da igreja, qual que é o nosso comportamento? É aquilo que, mediante a nossa fé, aquilo que eu creio. Então, se eu estou te falando que o Senhor, Ele vai te prosperar em meio a essa crise, creia nisso. Se eu estou te falando que é sua casa, nenhuma praga vai chegar na sua vida. E se tiver alguém do seu lado que possa estar com esse vírus, você será curado. Você verá sobrenatural de Deus. Então, uma fé correta produz um comportamento correto. Isso é algo muito sério. Então, muitas vezes, você pode estar tendo um comportamento errado no seu casamento, na criação dos seus filhos. Você pode estar tendo um comportamento errado em meio à igreja. Por quê? Porque você está ouvindo voz errada. Tem alguém que está te direcionando de uma maneira errada. Você está comendo de lugares errados. Se você só vê morte, se você só está se alimentando de morte, você está deprimido, opressivo, é porque você está comendo de um lugar errado. Olha, o diabo, a astúcia dele na nossa vida é gerar medo, te trazer depressão,
te tirar do foco, né? Tirar você do rumo, te colocar em um lugar excluído por tudo e por todos, te mostrar que você está abandonado, te mostrar que você está destruído. Esse é o papel do diabo. Mas Deus não. Quando Deus chega até nós, em meio a uma circunstância dessa, o Senhor vai gerar paz. Olha, eu quero te falar algo muito sério. Só para me te dar um sinal de que você possa estar ouvindo a voz certa. Se no meio dessa circunstância você está tendo paz. Como, pastor, que eu posso ter paz sabendo que a minha empresa está quebrada, sabendo que eu vou perder emprego, sabendo que eu não sei o quê, que vai estar faltando até comida para minha casa? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor vai te gerar paz. Escuta isso que eu estou te falando. Em meio a essa circunstância que está acontecendo, o maior sinal de que você está comendo da voz certa é a paz. Você tem que pagar o seu aluguel, você tem que fazer compra, você tem que cuidar da sua família. Pois é, mas se você estiver comendo da voz certa, se você estiver ouvindo do Senhor, se você estiver alimentando da comida certa, mesmo nós passando por essa circunstância, vai gerar paz em você. O maior sinal de que o Senhor está conosco é a paz. E eu estou te falando, em meio a isso que nós estamos passando, como igreja, como a sua casa, nós estamos orando, nós estamos batalhando. Eu estou dentro desse exército, nós estamos numa guerra. Mas eu estou em paz, porque eu já sei que a vitória já é nos dada. Você sabe qual que é o exército que mais tem em paz? Aquele que acredita que vai vencer. Então, se você está em paz, é porque você tem certeza que o Senhor vai vencer esse negócio por nós. Que nós vamos sair dessa e nós veremos o maior sinal de prosperidade na nossa vida. Só para os irmãos terem ideia. Mateus 16, 22, 23. Mateus 16, 22, 23. Olha só o que diz a palavra de Deus. Por isso que eu estou te falando, identifica qual é a voz de comando na sua vida. A nossa luta não é nem contra carne e nem sangue. Olha, a sua luta não é contra o seu esposo, contra a sua esposa. Sua luta não é contra os seus filhos, nem é contra os irmãos da igreja, não é contra o seu patrão, não é contra as autoridades. A nossa luta não é contra ninguém disso. Nesse momento, a nossa luta é contra o espírito maligno das trevas, que está trazendo em você essa maldição, essa doença, esse medo de perder as coisas e de morrer. Mas a nossa luta é contra o espírito das trevas. A sua luta é contra isso. Não é contra a sua família nesse momento, não é contra os seus parentes. Não, para com isso. A nossa luta é contra os dardos inflamados do diabo. E nós temos que identificar, por influência do diabo, irmãos, nós temos que identificar a voz dele. Por influência das redes sociais, você tem que identificar se aquele ali procede de Deus ou não. Se aquela informação de fato está alinhada com o Senhor na sua vida ou não. Olha só, algo interessante que o próprio Jesus passou por isso. Jesus teve que identificar que aquele que estavam falando não era Pedro, mas sim a influência do diabo. Olha só o que diz em Mateus 16, 22 ao 23. E Pedro tomou-se da parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Interessante, né? Pedro estava sendo influenciado pelo diabo. Uma voz ali agora no ouvido de Jesus fala assim: Jesus, para com isso. Pedro estava com espírito de dó, Pedro estava com um sentimentalismo. Para com isso. O Senhor não vai morrer, o Senhor não precisa morrer por nós. Não, o Senhor é bom demais. E aquele trem meloso, aquele negócio, aquele trem meio cheio de preceitos humanos. Jesus na hora viu que não era Pedro, mas chegou para Pedro e falou assim: olha, arreda de mim, Satanás. Quer dizer, Pedro estava sendo influenciado pelo diabo. Pedro estava falando uma voz que não era a voz de Deus. Era a voz do inimigo. Então, no meio da sua casa, deixa eu te falar, identifica qual é a voz do diabo.
não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é os seus filhos. Olha, deixa eu te falar, isso é muito sério. Muitos casamentos estão sendo destruídos, porque nesse momento, por estar tudo junto, o diabo tem colocado intrigas, circunstâncias na sua vida. Mas identifica que o problema não é a sua família, é a voz que está por detrás. O problema não é as autoridades, é a voz que está por detrás. Muitos estão sendo influenciados no meio dessa guerra para falar uma palavra que não procede de Deus. Então, eu creio que se você identificar qual é a voz e colocar diante de Deus, Senhor, isso aqui não procede do Senhor. Está falando que eu e a minha família vai passar fome. Está falando que eu e a minha família, se pegar esse negócio, nós vamos morrer. Isso não procede do Senhor, porque eu estou guardado pelo Senhor. Eu não vou quebrar, eu vou prosperar. Começa a se alimentar disso. Eu vou avançar. Começa a ver isso, irmãos, porque quando você começa a identificar a voz que está saindo de algum lugar, de alguma coisa para trazer em você uma destruição, eu vou te falar, quando você começar a combater essa voz em oração, vai cair por terra. Olha, a voz do Senhor, ela nos enche de paz. A voz do Senhor te enche, você sabe de quê? De alegria, de bênçãos, de fé. Nesse momento, eu quero transmitir uma mensagem de fé para a sua vida. Creia que o Senhor está cuidando de vocês. Creia que ao sair dessa, haverá uma chuva. Ainda nós estamos no momento da abundante chuva. Haverá coisas sobrenaturais. Amém? Apocalipse 12, 21. Quero te falar. Pastor, como é que é a voz do diabo? Simplesmente eu vou te explicar. A voz do diabo é sempre de acusação. Então, toda vez que você ouvir uma acusação, toda vez que você ouvir ser acusado, isso é a voz do diabo. A voz do diabo é para destruição, derrota e gera medo. Deus não gera medo em nós. Deus gera paz. Mesmo que a voz de Deus é para nos exortar e nos disciplinar. Toda vez que Deus vem para nos repreender e vem para nos disciplinar, vai gerar paz em você, porque Ele quer te guardar. Então, se você está indo para um caminho, se você está decidindo seguir uma trilha que não é a trilha que o Senhor decide para a sua vida, Ele vai usar pessoas para te exortar e te disciplinar, para te trazer algo, para você voltar para o caminho certo. Deus usa assim. Então, muitas vezes, nós confundimos a voz de Deus como uma voz melosa, uma voz cheia de sentimento, uma voz cheia de sentimentalismo humano, uma voz que parece que é aquela voz... Não, deixa eu te falar. Deus não se posiciona assim conosco. Deus não usa artifícios humanos, de sentimento humano para tentar te persuadir em algo. Não. Eu quero te falar nessa noite, a voz de Deus é a voz da paz. É a voz para te colocar no rumo certo. Se você está trilhando caminho errado, Deus vai tentar te colocar no rumo certo. Mas a decisão é sua. Mas Ele vai enviar pessoas para te exortar e para te disciplinar, para você voltar para a paz. Olha o tanto que nós somos filho amado. O Pai cuida de nós. Mas a voz do diabo não, ela é para te acusar. Muitas vezes, isso é 100% de verdade. Toda vez que você estiver indo para um caminho errado, o diabo não vai querer que você volte. Ele vai falar com você, caminha, vai, continua. E no momento que você mais precisar voltar, ele vai te acusar. Não, aí você pecou, você fez isso. Quem mandou você tomar esse caminho? Essa é a voz da acusação. Então eu quero te falar nessa noite. Siga a voz de Deus. Nesse momento crucial de guerra. Qual é a voz que você está escutando, meu irmão? Qual é as redes sociais que você está sendo influenciado? Nenhuma atitude sua é neutra. Tem alguém falando no seu ouvido. Tem cristãos também que, de fato, são vozes do diabo. Que falam que isso é castigo de Deus. Que isso na nossa vida é castigo de Deus. Não, não é. Isso não é castigo de Deus. Por isso que eu estou te falando. Isso é consequência do diabo. Isso é circunstância que está havendo, é o diabo. Deus, nesse momento, vai trazer, é o maior
irmãos, eu quero te falar algo. Aonde está acontecendo essa circunstância na nossa vida, nós veremos o maior sinal do Senhor. Isso vai ser para a manifestação da glória de Deus. Muita coisa que ouve-se na Bíblia, a maioria das coisas que estavam lá descritas, que o diabo colocou, Deus falava, vai ser para a manifestação da glória do Pai. Ah não, a pessoa está endemoniada, vai ser para a manifestação da glória de Deus. Nós vamos orar, a pessoa será curada, sairá aquela enfermidade, aquele espírito. Se você está doente, vai ser para a manifestação do Senhor na sua vida. Creia, escuta a voz da fé. Toda vez que Deus fala conosco, Ele nos enche de fé. Amém? Já estou encerrando. Apocalipse 12:1 diz assim, olha. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Olha, o acusador da sua vida vai cair por terra. Deus está falando, olha, vai acabar. Acabou, ele já está derrotado. Você já viu uma guerra onde que o inimigo já está derrotado? É essa. Deus já está falando, olha, o acusador de vocês já está derrotado. Então, o acusador não é carne e nem sangue, mas é algo espiritual. Deixa a voz de Deus gritar no seu ouvido. Começa a observar a voz de paz, de bênção, voz de fé, de crer. Só para os irmãos terem ideia, em João 16:33, na versão ARC, diz assim, tenho-vos dito que para mim tenhais paz, o mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só a voz de Deus, olha, deixa eu te falar uma coisa, para mim tenha paz, olha só o que Deus está falando. No mundo nós vamos passar por circunstâncias, o que nós estamos passando? Por aflição. Mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. A voz de Deus, primeira coisa, de paz. Olha uma outra voz aí, diz lá em Romanos 13, na versão ARC. Ora, o Deus da esperança vos enche de gozo e paz em crença, porque abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Olha, a voz de Deus é paz e crer. Então, nesse momento, você tem que crer mais. Em Hebreus 11:6, ora, a fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nesse momento, creia que o Senhor existe e Ele vai abençoar a sua vida, vai te trazer o galardão na sua casa, na sua família, a recompensa. A recompensa dessa pandemia, você sabe o que é? Manifestação da glória de Deus. Haverá coisas sobrenaturais de Deus na sua vida, no seu casamento. Ah, pastor, mas eu estou com o meu casamento destruído, o meu esposo já não fala comigo, está assim, assim. Olha, eu quero te falar nesse momento, creia e coloca o seu casamento diante de Deus, coloca a sua empresa diante de Deus, coloca os seus filhos, o seu trabalho e creia. Você verá a manifestação da glória de Deus. Em João 11:40 diz assim, na mesma versão ARC, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se credes, verás a glória de Deus? Então o próprio Senhor está falando, olha, eu estou falando com você. Se crer, verás a glória de Deus. Ouça essas vozes da paz, ouça essa voz da fé. Amém? Deu mais um probleminha aqui, mas nós vamos estar já consertando. Amém? Então fica com essa palavra na sua vida, na sua casa, né? De ouvir essa voz do Senhor. Amém? Identifica quais são as vozes. O que você está comendo? Muitas vezes, comer muito não é sinônimo de comer bem. Comer muito não é, uma pessoa que come muito não significa que ela está bem nutrida. Então, se alimentar de muita coisa, de muita informação, de muita circunstância, não significa que eu de fato estou bem, que eu estou crescendo, não. E aquilo que você faz determina a voz que você está ouvindo.
Então, se você está tomando passos errados, é porque tem alguém falando com você de maneira errada. Se você está com coração de medo, de não crer, coração de que vai faltar alguma coisa, é porque você está comendo errado. Eu quero te falar, come dessa comida de hoje. Todo medo que tiver dentro de você, Deus vai arrancar e vai te gerar paz. Amém? Pega lá o seu, chama os irmãos para tocar aqui, para nós. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Você prepara aí, né? Traz lá o seu suco ou o seu vinho, né? Que você tem, o seu pão com a sua família. Amém? Vamos ceiar. Meu irmão, a ceia do Senhor é cura. A ceia do Senhor é restauração, favor na nossa vida, na nossa casa. Amém? Pegue aí seu pão. A palavra de Deus diz o seguinte: enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus. Feche seus olhos, pega um pão, reparte com a sua família que está aí. Dá graças a Deus. Senhor, nós agradecemos porque nós sabemos que isso aqui é o teu corpo. Meu Pai, isso aqui simboliza o teu corpo da nova e eterna aliança. Aquele corpo que foi moído por causa dos nossos pecados. Pai, isso aqui é o corpo de cura, de sarar. Eu declaro que irmãos que estão enfermos, as pessoas, meu Pai, que estão enfermas no psicológico, em depressão, pessoas que estão enfermas, angustiadas dentro de você, porque está passando por alguma circunstância de medo. Medo, Senhor, de perder o trabalho. Medo, Senhor, de perder a sua empresa. Medo de perder o seu casamento, os seus filhos. Senhor, nós declaramos que ao comer do pão, nós veremos cura. Nós veremos, meu Pai, que o Senhor vai restaurar todo o nosso corpo. Pessoas que estão aí enfermas, você que tem alguma doença crônica, você que tem alguma doença, você que talvez possa até estar com esse vírus, com essa pandemia aí, você que pode estar com esse coronavírus, eu declaro, olha, isso aqui vai curar a sua vida. Você sairá curado. Nós cremos que o corpo de Cristo é para cura. Amém? Que você possa, né, comer do pão como a sua família. Amém? Come do pão. Nós cremos, Jesus. Nós damos graças a Deus por esse pão. Maravilhas é o teu corpo no nosso corpo. Maravilhas é a cura e o milagre. Nós agradecemos. Pega o seu vinho, o seu suco de uva que simboliza o sangue. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bem todos vocês, porque este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós, para perdão dos pecados. Em seguida, que a grande aliança feita por Deus pelo nosso povo. Isso aqui simboliza o sangue de Cristo derramado por nós. Simboliza o sangue de Cristo derramado pela sua vida, pela minha vida, da nova e eterna aliança, meu irmão. Olha, eu quero te falar uma coisa: o sangue do Senhor tem poder na sua vida. O sangue do Senhor tem poder para te restaurar, para arrancar de você todo medo, toda angústia. Então eu quero te falar, o sangue do Senhor tem poder para nos curar, para nos libertar. Amém?
Senhor, nós agradecemos o Senhor pelo teu sangue. Agradecemos porque o Senhor trouxe a paz. O Senhor é Deus da paz. E nesse momento, ao nós bebermos desse vinho que representa o teu sangue, nós vamos beber a paz. Será arrancar de nós todo medo, todo espírito de acusação. Será arrancar de nós todo o espírito, Senhor, de derrota, de destruição. E eu creio que o Senhor restaurará o teu espírito da nossa vida. O Senhor vai restaurar a nossa vida, meu Pai. O Senhor vai restaurar o nosso país. Coisas sobrenaturais vai acontecer. Nós cremos. E eu creio que cada um que está me assistindo, ao beber do teu sangue, haverá a paz suprema do Senhor. Todo medo será arrancado da sua vida, da sua casa. Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu sangue. Beba do cálice, reparta com uma pessoa que está ao seu lado, amém? Louve o Senhor. Declare isso. Ouve a voz do Senhor, meu irmão. Ouve a voz de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito é o amor de Deus na sua vida, na sua casa. Amém? Você possa crer e identificar a voz do Senhor. Obrigado. Nós estamos juntos em fé, crendo que essa circunstância vai ser para manifestação da glória de Deus. Forte abraço e a paz.